Sabe aquela expectativa boa de receber uma encomenda? Pois é, a caixa chega, o produto está lá dentro, tudo certinho, mas o que a gente não vê é que por trás dessa entrega, que parece tão simples, existe uma jornada jurídica super complexa. E é essa jornada que a gente vai desvendar agora. Já parou para pensar como essa caixa saiu de um depósito, talvez do outro lado do país, e chegou até a porta de casa? Olha, não é mágica não. É uma rede invisível de leis e contratos que garante que tudo funcione. E nesta análise, a gente vai seguir o rastro dessa estrutura legal, que é o que realmente move o comércio no mundo todo. Ok. Antes de seguir o pacote em si, a gente precisa entender o terreno por onde ele viaja. A base de tudo isso é o direito comercial. Ele é, basicamente, o grande conjunto de regras que organiza as relações que nascem do comércio. Para simplificar, o direito comercial é aquela parte do direito privado que cuida das relações jurídicas do comércio. Pense nele como o grande manual de instruções para quem quer comprar e vender em larga escala, sabe? Ele que dita as regras do jogo. Certo, mas quem são os jogadores nesse campo e que regras eles precisam seguir? Vamos conhecer agora a figura central dessa história e as ferramentas que garantem que tudo seja feito de forma justa e, principalmente, segura para todo mundo. No coração de tudo, a gente tem o comerciante. E a lei é bem específica aqui. Não é só alguém que vende alguma coisa. É um profissional que faz a ponte entre quem produz e quem consome, sempre com um objetivo bem claro: ter lucro. E olha, para ser considerado um comerciante perante a lei, não basta fazer uma venda aqui e outra ali. É preciso preencher 3 requisitos. Primeiro, atuar como intermediário. Segundo, buscar o lucro. E terceiro, que é fundamental, agir com profissionalismo, ou seja, com continuidade, com conhecimento, assumindo os riscos do negócio. E como é que esses comerciantes conseguem trabalhar com segurança? A resposta está nos contratos. Eles são as ferramentas jurídicas que colocam as regras do jogo no papel, garantindo os direitos e os deveres de cada uma das partes. E todo contrato, não importa qual seja, se apoia em alguns pilares. As partes têm liberdade para negociar os termos, isso é a autonomia da vontade. Mas, uma vez que elas concordam, aquele contrato vira lei entre elas, é obrigatório. Claro, ele só vale para quem assinou, né? E para amarrar tudo isso, vem a boa-fé objetiva, que é a exigência de que todo mundo haja com lealdade, com transparência, é a cola que mantém a confiança no sistema. Certo! Agora que a gente já entendeu a base, a jornada do nosso pacote começa para valer. O nosso foco, a partir de agora, vai ser nos contratos específicos que permitem que uma mercadoria saia de um ponto e chegue a outro. Na prática, a gente pode pensar em 2 grandes categorias. De um lado, o transporte multimodal. É quando um único operador usa diferentes meios, tipo caminhão e navio, tudo dentro de um só contrato. Do outro lado, o transporte rodoviário, que, como o nome já entrega, acontece só por estradas. A estrutura das leis aqui funciona como se fossem camadas. Lá no topo, a gente tem uma lei mais ampla, o Código Civil, que define as regras gerais para o transporte de qualquer coisa, não importa o meio. É a grande fundação de tudo. Mas além dessa regra geral, o sistema também cria leis específicas para cada situação. O transporte rodoviário, que é tão importante, tem uma lei só para ele, que entra nos detalhes da operação. É bem interessante ver como o sistema é, ao mesmo tempo, geral e específico, criando uma rede de segurança bem completa. Ok, o pacote está se movendo. Mas e se ele precisar parar num armazém no meio do caminho? E o que protege essa carga contra um roubo ou um acidente? Vamos ver agora como a lei cuida da guarda e da segurança do produto. Sabe quando uma encomenda fica parada num centro de distribuição? Naquele momento, ela está protegida por um contrato de depósito. A função desse acordo é bem simples, mas é vital: a guarda. Basicamente, alguém assume a responsabilidade de cuidar daquele bem e de devolvê-lo intacto. E aqui a gente vê aquele mesmo padrão legal de novo, o Código Civil dá as regras gerais para qualquer tipo de depósito, e aí vem as leis específicas, tanto do transporte multimodal quanto do rodoviário, para detalhar a responsabilidade do operador enquanto a carga está ali paradinha, sobre a guarda dele. Mas e se o pior acontecer? Bom, para isso existe o contrato de seguro, que é a rede de segurança final. A lógica é simples: paga-se um valor, o chamado prêmio, e, em troca, a seguradora assume o risco de um evento ruim acontecer, o sinistro. Se acontecer, ela se compromete a pagar uma indenização pela perda. E a legislação de seguros segue essa mesma lógica robusta. A gente tem o Código Civil estabelecendo os fundamentos do seguro e depois leis específicas que detalham como ele se aplica a cada tipo de transporte.
O resultado final é uma proteção construída em várias e várias camadas. Bom, chegamos ao final da jornada do nosso pacote. Agora vamos dar um passo para trás para a gente conseguir enxergar o cenário completo e entender por que todo esse sistema legal que parece tão complicado é, na verdade, fundamental. No fim das contas, toda essa teia de leis e contratos que a gente viu é o motor invisível da logística. É uma grande engrenagem que funciona à base de confiança e segurança jurídica. E é isso que permite que os produtos atravessem cidades, países e até continentes para chegar até nós. E tudo isso nos leva a uma pergunta que fica para o futuro. Com o avanço de tecnologias como entregas por drones e inteligência artificial, como é que essa estrutura legal que vem de séculos vai se adaptar? Como vai ser o contrato de transporte do futuro? Essa é uma questão que com certeza vai definir o futuro do comércio como a gente conhece.